não sente mais nada. Ele não Aí vai quando ficar passou, eu com certeza não tem nada. Se eu te digo que eu fui dormir às 10 da noite, acordei assim. Uma ardência. E tu fez um de cada vez? Não, faz dois. Os dois juntos? Sim, mas um depois o outro, mas 5 minutos. Eu também tinha pensado em fazer só, mas aí ele disse que só tem o pessoal fala em dois. É tipo uma sola, bota o cubinho, dentro embaixo, tira a primeira pedra, tira a próxima. Aí não enxerga mais nada, fica branco. Eles metem, tudo programado no chip. Tu viu que é programado no chip? O teu problema? Tudo medido, através daqueles exames 7, 8 marcas. Aí, se não for o chip, se não for o fulano, a máquina não dispara. Ela faz o reconhecimento facial. Eu não corri o risco de fazer uma cirurgia no João, que era do fulano. Ah, é uma coisa moderna. Fez aonde? Também vai ter. O Jorge foi cobaia. Tá, mas ela está Por que tu me falou assim, não ia ir atrás? Sim, aquele doblês e atrás também. Eu tinha essa foto, né? Na polícia ele chegava agora. Quanto tempo vai usar o Hoje é 4 anos. meu cunhado não sei também. Ah, Ele tirava o óculos, não enxergava o óculos da hora. Conseguia? Aí ele fez cirurgia lá, ele disse que o médico. Eu acho que hoje é Aí quando tirava Aí ele fez a cirurgia, o médico estava fazendo o primeiro teste, olha o na hora ali, ó. Aí eu fiz os testes, e a hora de olhar lá na parede, hoje eu quero os jogos desse inferno. Eu não fiz esses testes. Eu não, não nota, eu nota aqui. Eu vi que tu não conseguiu. Eu tinha que fazer assim para enxergar. não, estou falando na minha área coberta. Meu braço Que é doido. sim, eu enxergava o Outro outro. braço para o Sim, agora. é 10 dias. Isso que eu teria que ir na consulta lá, que eu acho que é ainda. Agora ele tomou na final, mufa, não é tanto. Aí que é jogar é certo. Depois eles pegam aquela pedra em cima e colocam de volta. Ainda fica pensando aquele troço em cima. Foi uma coisa tão sensível. No filme, né? Bota aquilo lá de volta e aí volta a enxergar. Eu preciso namorar em todos, até a cabeça do braço, tivesse que deixar o Eu tiro. não sei. Mas tu olha, Não tem o olho. Os colonos conseguem colocar uma lata no plástico dele. e tu não O consegue teu mexer o olho olho. vem para fora. Pode ficar piscando, pode ficar tranquilo, o teu olho está preso. Uma vez eu fui fazer uma raspagem, sabe, aquela películazinha que cresceu, eu não sei o nome. Ganhei 5, 6 dólares. Tu deita numa Eu cadeira, raspava cadeira assim, de uma- dentista, tipo e uma navalha, dentro da cabeça, uma apartamento lá, e o cara Eu tava vi ele sentado raspando assim. em cima. No computador, o cara com o computador no lado ali, uma bordoada nele. Pessoal da polícia, então eu queria saudar os colegas vereadores, secretária de Tânia, Dr. Luiz, o Alcemir, secretário, o Valmor, representante do Círculo Trentino, e a Cândida. Então, havendo o número legal de presença, invoco a proteção de Deus e dou por aberta a 20ª sessão ordinária de 2018. Eu convido o vereador Roque para que de pé façamos uma oração. Ave Maria. Cheia de graça, Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória Ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como é possível, agora e sempre. Amém. Ó meu bom Jesus, Perdoai e livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para a terra, e socorrei os mais precisam. Pai nosso, Que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino.
seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Leitura da ordem do dia. Leitura da ata 19 de 2018 ordinária e todos os projetos de lei. Projeto de lei 66, que autoriza a contratação temporária institucional de interesse público profissionais de cargos não preenchidos a outras providências. Projeto de lei 67, que autoriza o Executivo Municipal a conceder auxílio financeiro para o ciclo argentino de São Valentim do Sul e da outras providências. Projeto de lei 68, que autoriza o Executivo Municipal a celebrar convênio com o Hospital de Caridade São Roque e da outras providências. Projeto de lei 69, que autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar termo de parceria com o Serviço Social do Comércio, SESC, RS, chamamento público e da outras providências. Projeto de lei número 70, que autoriza o município a manter o auxílio financeiro à empresa Íntima Arte e Confecções, Indústria e Comércio Limitada. Projeto de lei 71, que altera dispositivos da Lei Municipal 069 de 94 e da outras providências. Eleição da mesa diretora para 2019 e explicações pessoais. Leitura da ata número 19 de 2018 ordinária. Aos 7 dias do mês de dezembro de 2018, às 18h30, reuniram-se no auditório da Câmara Municipal os senhores vereadores Moisés Cabanas, Ivânia Bessa Gaguene, Edmilson Gustavo Guene, Luz Maria Confere Martins, José Sandavalli, Jandir Antônio de Minchac, João Luiz Mezaroba, Roque Sandavalli e Jorge Olicelli para a realização da 19ª sessão ordinária de 2018. Esteve presente a Sônia Rosalém Bertuccio, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais e demais membros da diretoria prestando contas do auxílio repassado à entidade. E havendo o número indicado de presença, o presidente, em nome de Deus, deu por aberta a presente sessão, saudando a todos e convidando o vereador Jandir para fazer a oração. Após a leitura da ata 018/2018, a qual foi posta em discussão e votação e foi aprovada por unanimidade. Projeto de lei número 60/2018, que altera dispositivo da Lei Municipal 11/17/2008 e da outras providências. A matéria foi posta em discussão, encerrada a discussão, a matéria foi posta em votação e foi aprovada por unanimidade. Projeto de lei 61/2018, concede incentivo à empresa, autoriza pagamento de locação a terceiro mediante abatimento de créditos fiscais e da outras providências. A matéria foi posta em discussão, encerrada a discussão, a matéria foi posta em votação e foi aprovada por unanimidade. Projeto de lei 62/2018, que autoriza o Poder Executivo a firmar com o CTG Galpão do Gaitaço parceria e repassar recursos financeiros através de termo de fomento reconhece como inelegível o chamamento público e da outras providências. A matéria foi posta em discussão, encerrada a discussão, a matéria foi posta em votação e foi aprovada por unanimidade. Projeto de lei 63/2018, que autoriza o Executivo Municipal a celebrar convênio com a APAI e da outras providências. A matéria foi posta em discussão, encerrada a discussão, a matéria foi posta em votação e foi aprovada por unanimidade. Projeto de lei 64/2018, que autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar convênio com o CONCEPRO do município a repassar numerário e da outras providências. A matéria foi posta em discussão, sendo solicitada ao policial Bustamante para relatar os benefícios do repasse. Encerrada a discussão, a matéria foi posta em votação e foi aprovada por unanimidade. Projeto de lei 65/2018, que autoriza o Poder Público Municipal a conceder auxílio financeiro para o grupo de terceira idade Vivendo com Alegria e de outras providências. A matéria foi posta em discussão, onde a vereadora Ivânia solicitou às integrantes presentes para falar sobre o benefício do auxílio. Encerrada a discussão, a matéria foi posta em votação e foi aprovada por unanimidade. Projeto de lei do 05/2018 do Legislativo, que altera dispositivos da Lei Municipal número 15/98/2003 e da outras providências. A matéria foi posta em discussão, havendo posições contrárias e favoráveis. Encerrada a discussão, a matéria foi posta em votação e foi rejeitada por maioria dos votos. Explicações pessoais. Se manifestou o vereador Edmilson parabenizando a Secretaria Municipal de Educação e toda a equipe organizadora da Noite Cultural. Deixa sugestões ao Coral Municipal e agradece ao sindicato pela prestação de contas. O vereador Jandir parabeniza a administração e a Secretaria Municipal de Educação pela organização e as apresentações da Noite Cultural, um show de cultura. O vereador João parabeniza a equipe do sindicato, seu presidente e família Gregório pelo belo evento realizado na propriedade da família Gregório, um lugar fantástico. Deixa também seus sentimentos à família Bertuccio pelo falecimento do senhor Navírio, pai do nosso vice-prefeito Adelar Bertuccio. O presidente, senhor Moisés Cabanas,
Parabéns à equipe da Secretaria Municipal de Educação pelas belas apresentações da Noite Cultural e que vem se aprimorando a cada ano. Lembra a todos que acontecerá a troca de cordas da oficina de capoeira. Correspondências recebidas. Convite da VAT para a Assembleia Geral Ordinária com votação da nova diretoria no dia 14/12 em Itacar. Nada mais havendo a constar, faz com que se cumpra a presente ata após vida achada conforme já assinada pelo presidente e demais vereadores. Está em discussão a ata. Está em votação. Quem for contrário que se manifeste. Aprovada por unanimidade. Leitura do projeto de lei número 66 de 2018. Autoriza a contratação temporária de excepcional interesse público ou profissionais de cargos não preenchidos e da outras providências. Senhor Presidente, senhores vereadores, trata-se do projeto de lei que visa contratar temporariamente profissionais para atender a demanda junto à educação, saúde, obras e agricultura, de modo que é de extrema necessidade a manutenção da regularidade dos serviços públicos e a contratação é condição inseparável para o bom andamento dos objetivos dos serviços públicos. De outra sorte, encontra-se aberto o concurso público para o preenchimento das vagas, sendo que, em virtude da demora nos trâmites finais, restará difícil a posse dos aprovados no referido concurso de imediato, ou ainda poderá ocorrer casos em que não haja aprovados, conquanto que, considerando que os serviços deverão permanecer em andamento, o presente servirá também como prevenção para tais desiderados. Esclarece-se outrosim que as contratações a serem autorizadas poderá ser por período inferior aos 6 meses, sendo que, por isso, é que se emprega a expressão até, para que se possibilite rescindir o contrato antes do discurso de 6 meses ou efetuar a contratação por período inferior. Certo da aprovação unânime, subscrevendo atenciosamente Adelar Bertuccio, prefeito municipal em exercício. Está em discussão o projeto. Está bem explicado aqui na administrativa. Sim. Mas nem todos, na verdade nem todos, nem para todos vai ter concurso, ó, Não. sabe? Então, na maioria deles tem concurso, mas para vários realmente não tem, né? A partir da nutricionista não tem nenhuma. Nutricionista, bióloga, psicopedagoga, fonoaudióloga, psicóloga. No 5 vai cortar tudo na contratação de novo? É as que já estão trabalhando, né? Não digo que 6 meses vai voltar a Vai contratar botar de isso, que novo. foi o prefeito, não fez concurso. Os concursos? Aí vamos O continuar. concurso vai preencher algumas vagas dessas. Nós não tem pressa, né? Não. Não? Não tem, olha, foi de fato. O concurso vai preencher as vagas de merendeira, monitor, professor, Virou um dois. essas 17 vagas. As outras 7 é 24 vagas. Eu acho que foram raras as sessões que a gente teve contratações emergenciais, encerrando o ano para uma contratação. É inovação, né? Então as coisas que ele não vai fazer um concurso só para uma. E profissões eles não vão fazer concurso. O que mais tem é aí, né? Merendeira, eu acho que é certo. Outras vezes é tudo gente de fora. Né? Entendeu? Sim, eu concordo. Então é inovação. Não é questão de concordar ou não, né? A questão é que assim, de fala que está esperando, assim, por causa do concurso que a gente está renovando, na verdade, essas a gente vai continuar. Mas na hora que ele passar no concurso, você trabalha e pega, mas não cai fora que está contratado. Sim, só que de nutricionista para baixo vai continuar sendo sempre contratado, porque não teve concurso, não vai ter concurso. Mas até o prefeito já explicou também que Sim. nem a psicopedagoga aqui, ó. De repente o governo federal para de mandar o dinheiro e aí nós vamos ter que. O município não vai para esses programas, É. não. Ninguém garante. Aí vamos ter uma funcionária concursada ali mantendo o resto da vida, né? Eu concordo que contrato isso aí. Sim. Estava aqui. O próprio doutor falou que muitos contratos dá problema, então dá problema ou não dá problema? Se a
Não é fazer novas, é só renovar o que não vai Sim, concursar. é renovar. Porque o concursado vai assumir lá em março, né? Março ali. Então, São duas coisas diferentes, né, João? Aquilo que tem não vai aumentando de novo. aquilo que está com concurso em andamento, eu acho que tem que ter a tolerância de fazer essa prorrogação para não ter dificuldade. Aquilo que vai ter concurso, bom, aí a questão é da apreciação de você. Né? Isso não. Está num bolo sol, mas não é um bolo sol, nem todos estão esperando o concurso, uns vão continuar sendo apenas contratados. E depois se dá problema, tem advogado para isso aí. Era só para resolver isso, né? O advogado já avisou. Faz tempo. É, bem por isso. E fala aqui, ó, Nós que... temos um advogado na Câmara para dar o nosso tempo e às vezes a gente passa por cima e depois acontecem as coisas. E fala, né, que onde encontra-se aberto o concurso público para o preenchimento das vagas. Não de todos o concurso, só ressaltando isso, né? Mas, tudo bem, vamos lá. Eu também prefiro que continue só as daqui, né? Porque vem o de fora para passar o concurso e tirar a vaga da nossa. Eu concordo plenamente que continue. Vamos estudar e vamos correr atrás para passar no concurso, quem tem interesse em continuar. A única preocupação é se dá problema lá na frente. E acho que uma parte do problema. Então, está em votação. Quem for contrário, que se manifeste. Aprovado por unanimidade. Leitura do projeto de lei número 67 de 2018. Autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder auxílio financeiro para o Círculo Trentino de São Valentim do Sul e novas providências. Mensagem justificativa. Senhor Presidente, senhores vereadores, o presente projeto de lei objetiva a conceder auxílio financeiro para o Círculo Trentino de São Valentim do Sul com os objetivos de manutenção das atividades de cantos musicais com predominância na música italiana, que se faz parte da cultura do município, representar o município nas apresentações de corais, com abrangência regional e estadual, manutenção das despesas de suas atividades, a exemplo da remuneração do maestro e o gaiteiro para coordenar as aulas do referido coral, transporte, entre outros, com o fim de valorizar a cultura da comunidade local, fazer apresentações em favor do município, especialmente nas datas comemorativas, Semana do Município, Noite Cultural, Noite Artística, para as festividades do final de ano, bem como em eventos em outras cidades da região. Cumpre referir que a entidade vem desde há anos representar o município de São Valentim do Sul em encontros regionais e em atividades do próprio ente público, enaltecendo a cultura local e regional e orgulhando os munícipes pela representatividade. Face às razões expedidas que justificam o presente projeto de lei, conta-se com a compreensão dos ilustres componentes desta Casa Legislativa, a fim de que a tramitação e votação deste projeto ocorra de forma mais ampla possível, tendo em vista o interesse público e social envolvido. Certo da aprovação unânime desde já subscrevemos. Gabinete Municipal do Prefeito São Valentim do Sul, Adelar Bertuccio, Prefeito Municipal em exercício. Está em discussão o projeto. Esses 30 mil aqui, eles ficam no ano inteiro depois, né? Representando, vão para vários municípios. Levam a bandeira do São Valentim do Sul, acho que sempre foi aprovado. Poderia ter a presença do lado do outro? Agradecendo o senhor veio representar. Quantas apresentações vocês fazem lá fora do município durante o ano? Tu lembra, mais ou menos? Depende, nem sempre é igual. Depende. Tem uns até que são muito longe, eles não fazem muito gasto. Não sério, não saberia dizer quantas. É uma coisa. Em torno de uma por mês, mas... É aquele trabalho de E tem que ir com o pessoal depois vir aqui também no encontro aqui? sim, é um festival italiano aqui. Não, porque eu quero dizer para mim, a base sim, mas o nosso coral, porque eu canto também, não sou lá tão nada. Agora, onde a gente vai,
você possa se informar, nós falando, pode ser que a gente pega, mas às vezes tem até 20 por aí. Mas o que mais fica aplaudido é o nosso canto ali. O pessoal levanta de pé, quando a gente sai de lá, se te abraça, um barco por aí, muito bom. Tem que lançar um CD. Sim. Lançar um CD no DVD. Sim. Boa presença do Senhor aqui hoje. Está em votação. Quem for contrário, que se manifeste. Aprovado por unanimidade. Leitura do projeto de lei número 68 de 2018. Autoriza o Executivo Municipal a celebrar convênio com o Hospital de Caridade de São Roque e da Outras Providências. Senhor Presidente, senhores vereadores, o presente projeto de lei objetiva firmar convênio com o Hospital de Caridade São Roque, a fim de que, mediante de repasse de numerário, a entidade se compromete a prestar assistência hospitalar mensalmente, tendo como limite as quantidades e serviços a seguir: 5 cirurgias, 5 anestesias, 60 raio-x, 15 procedimentos ambulatoriais, urgência e emergência, sutura, drenagem, imobilizações, pequenas biópsias, retirada de corpo estranho, 15 internações com AIHs, com obrigações de todos os exames necessários durante a internação, 30 observações clínicas até 48 horas, parto normal com AIHs ilimitado, fisioterapia para quem tem AIH. O mesmo convênio vem sendo firmado desde há anos e sempre se manteve dentro dos padrões esperados, de modo a dar segurança aos munícipes, que poderão contar com pronto atendimento e demais serviços antes referidos, especialmente porque no município de São Valentim do Sul existe hospital e o conveniado é o mais próximo. Não existe hospital, não existe. E o mais adequado para se firmar a parceria que consta no respectivo termo. Cumpre referir outro sim que a contrapartida dos serviços a serem prestados mediante o repasso mensal de até R$ 31.078,78, além de ceder no mesmo período um servidor, uma servidora para trabalhos administrativos. É o mínimo que se possa repassar diante da ampla assistência proposta. Certos da aprovação unânime desde já subscrevemos. Adelar Bertuccio, presidente, prefeito municipal em exercício. Está em discussão o projeto. Indiscutível. Eu vejo que Subiu 1.000 e pouco? é diferente, o hospital, o pessoal está contente com isso, né? O atendimento sempre foi, né? Quando não falam nada, porque tá bom, né? Parece lá com mas é questão lógica. Entenda, Era de 30.000, né? Subiu, foi bem. É percentual, acho. entenda a possibilidade de manter. Agora domingo eu fui junto com o pessoal da cavalgada que fizeram a cavalgada do bem, né? Recolheram quase 700 quilos de alimento. Né? A direção lá agradeceu até poder do São Valentim, que diz que é um dos que ajuda bastante para eles, sabe? Ficaram muito agradecidos. Boa ideia isso aí. Tem a Mas era bem, não era certo mesmo, né? Não era mulher, a Carmen, eu quero agradecer a todo mundo, quem de uma forma e de outra ajudou e deu. Eles nem esperavam uma quantia tão grande de alimento. Não, vai pedindo bastante. Isso é bom. Está em votação. Quem for contrário, que se manifeste. Aprovado por unanimidade. Leitura do projeto de lei número 69 de 2018. Autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar termo de parceria com o Serviço Social do Comércio, SESC-RS, reconhece como inexigível o chamamento público da outras providências. Senhor Presidente, senhores vereadores, o presente projeto de lei objetiva obter autorização legislativa para que o município possa firmar termo de parceria com o Serviço Social do Comércio, SESC, dando continuidade à ação conjunta estabelecida entre as partes no desenvolvimento dos projetos. O projeto tem como meta promover a qualidade de vida por meio de ações preventivas e educativas nas escolas do município. E o termo de parceria em anexo estipula as competências das partes na execução do projeto e, sobretudo, não importará em maiores dispêndios financeiros para o município. Salienta-se de que a parceria a ser firmada abrangerá ações tanto na área de
educação como na área da saúde, cujos créditos orçamentários serão definidos em dotações próprias existentes ou em créditos adicionais oportunamente. Desta forma, solicita-se a presente autorização legislativa para que o município possa formalizar a parceria com o Serviço Social do Comércio, SESC, para que se possa dar continuidade à execução do projeto nas escolas municipais. Face às razões expendidas que justificam o presente projeto de lei, conta-se com a compreensão dos ilustres componentes desta Casa Legislativa, a fim de que a tramitação e votação desse projeto ocorra de forma mais ampla possível, tendo em vista o interesse público e social envolvido. Certo da aprovação unânime, desejar subscrevemos. Adelar Bertuccio, Prefeito Municipal em exercício. Está em discussão o projeto. Fica do comércio. Na verdade, eu achei que esse valor é alto, né? Para ser para uma parceria, isso aqui, doutor, vai envolver. Na verdade, você tem que fiscalizar como é que está andando isso aí, né? Porque já foi. Foi no ano passado, foi aprovado, foi nesse mesmo valor. Foi um valor muito próximo disso. Sim. Aí você tem que avaliar o que foi feito completamente no município. O que reverteu para o município? O que realmente é feito? Em palavras assim. Na verdade, eu não, esse ano eu não tive conhecimento assim, de alguma ação dessa. Eu acho que eles organizaram o campeonato, se não me engano. Alguma coisa a ver com o esporte. Não foi. Não, nesse último não, mas. Porque foi aprovado aqui também, né? O campeonato. Lembrando que isso aqui é para passar a valer a partir do ano que vem. Então, se vocês estão em dúvida, não tem a obrigação de botar isso fora. Não é uma coisa, não é uma questão emergencial, nem nada, né? O impedimento é que vocês reflitam. Eu só queria entender melhor o que realmente, onde tem investido a educação, na saúde, como realmente é investido. Mas vocês têm que ter um período de reflexão para ter essa verdade, não acho que pode pedir vista nisso aqui. Tem uma minuta de termo de parceria aqui, não sei se é interessante. Vocês uma foto. É que parece que a dúvida é de ter um que foi feito no decorrer desse ano. E o que será feito com isso assim? Um levantamento certinho, os caras podem ter visto na próxima, pede um relatório das atividades que foram feitas no ano de 2018, com certeza a Bruna vai explicar certinho o que desenvolveu essa escola. É da educação. É em utilização no período de março a dezembro. Então temos até março para levar esse período. Só ter um esclarecimento melhor. Sim, eu tenho uma sessão também para fazer esclarecimento. Acho que é interessante, eu também não tenho conhecimento, então não vou. Porque a gente vai ficar aprovando uma coisa que não tem conhecimento e não busca o conhecimento. Dá para deixar baixado ou dentro do pedido de vistas? Fica com pedido de vistas agora, né? Agora é com pedido de vistas. Eu vou colocar lá, foi com pedido de vistas do vereador de Deus. Projeto, leitura do projeto, o 69, então, do pedido de vista do Edmilson. Leitura do projeto de lei número 70 de 2018. Autoriza o município a manter o auxílio financeiro à empresa Intimark em confecções, indústria e comércio militar. Justificativo. Notas e diz: o presente projeto de lei visa manter o auxílio com a empresa Intimark em confecções, que vem gerando empregos e renda para o município, superando as expectativas iniciais. O referido auxílio tem por finalidade manter o custeio do aluguel mensal, sendo uma das formas de fomentar a indústria e comércio do município, a fim de contribuir para seu desenvolvimento, salientando-se de que a geração de receitas e empregos por si só compensará o numerário destinado a título de incentivo, especialmente com relação ao retorno da receita decorrente do retorno do ICMS. Salienta-se
que se trata de empresa que vem dando resultados e que, mesmo no auge da crise econômica, sempre se manteve sólida e com manutenção de empregos, e estando atualmente com 29 colaboradores. Certos da aprovação unânime, subscrevemos atenciosamente Adelar Bertuccio, prefeito municipal em exercício. Está em discussão o projeto. Acho que tudo certo, né? Um incentivo para a empresa, vai ampliar mais ainda, né? Isso é muito bom, né? Finalizando já a ampliação. Está dando um resultado, né? Isso é o mais interessante. É muito bom. Consegue empregar o pessoal no município. Está em votação. Quem for contrário, que se manifesta. Aprovado por unanimidade. Leitura do projeto de lei número 71 de 2018. Altera dispositivos da Lei Municipal 069/94 e da outras providências. Justificativo. Senhor Presidente e senhores vereadores. Trata-se do projeto de lei que visa estabelecer um parâmetro aproximado em relação aos 3 cargos constantes do quadro de cargos do plano de carreira dos servidores públicos municipais, como sendo os cargos efetivos de contador, médico clínico geral, médico veterinário, odontólogo e enfermeiro. Haja vista que a transferência de uma classe para outra, cargos resultam em percentuais inferiores a 5%, enquanto as demais categorias têm elevação acima desse percentual, resultando uma forma injusta e desigual em relação a tais cargos. Eis que a diferença para menos demonstra desigualdade injustificável, de forma que o presente tem o objetivo de se estabelecer um mínimo de igualdade, de vez que em outros cargos em que o percentual está acima desse patamar, resulta na impossibilidade de se adequar a uma igualdade, diante da vedação de redução de vencimentos. Cumpre referir que esse mínimo ajuste não resultará em relevância financeira, razão pela qual torna-se desnecessário se estabelecer o impacto financeiro orçamentário, por se tratar de despesa irrelevante, até mesmo porque as promoções de classe são futuras e de acordo com as dotações específicas. Certos da aprovação unânime, desde já subscrevemos atenciosamente Adelar Bertuccio, prefeito municipal em exercício. Está em discussão o projeto. Ele seria para igualar o reajuste? Seria isso? Eu entendi direito? Na verdade, vereadores, esse projeto aí, eu comparei os índices da lei atual com esses que estão colocados aí. Sinceramente, não fez muito sentido dentro da análise que eu fiz, porque o que acontece? Dependendo da função, quando troca de classe, há uma bonificação que é o que está na tabela ali acima. Não tem um percentual igual para todas as funções. Tem funções que troca de classe, tem um acréscimo de 7%, outra tem 5%, outra tem 8%, outra tinha 3%, 4%. Na verdade, não há na lei uma obrigação que sejam todos iguais, né? A diferença monetária realmente vai ser pequena ali assim, mas em favor dos cargos que parecem ter uma remuneração maior, né? Do ponto de vista técnico, não tem problema nenhum, só não fez muito sentido para mim. Do ponto de vista funcional, porque essa questão de 5% ou não tem nada na lei que diga que isso tem que ter um parâmetro idêntico para todos. Na verdade, só o município está querendo igualar, então, mas não... Mas esse igualar não é quase justo, ali, para dizer. Sei lá. Qual é o informação. Talvez também, se não outro projeto, vocês buscarem mais informações para esclarecer. É outra matéria que não tem uma emergência de ser educacional. Eu, por exemplo, analisei e não consegui ver um sentido prático, claro. Enfim, é o que me pareceu. A diferença também é mínima e não dá nenhum impacto, né, no financeiro do município. Isso a gente não sabe também, porque não tem o impacto financeiro ali, se é pequeno ou médio ou grande, a gente não tem como saber, né? Essa segunda fase. Enfim.
decisão é de vocês. Sim. Isso aqui é para igualar o aumento de todas as classes. Não, dessas citadas, Geraldo. Hã? Dessas citadas, foi. Sim, dessas citadas, mas é quase que uma reivindicação, digamos assim. O contador tinha um aumento inferior do que o operador de máquina, digamos. Pelo que eu entendi ali, na verdade, tipo assim, um funcionário, quando ele tem 4, 5 anos de concurso, ele troca de classe. Tipo, vamos supor, o técnico agrícola, quando ele troca de classe, ele vai ganhar R$100 a mais por mês, vamos supor. É 7% do valor do salário, pelo que eu entendi aqui. O médico, ele deve ganhar 200, mas é 3% do valor. É o que está dizendo aqui, né, doutor? Algo mais parecido. ou menos parecido com isso. Eu também. Mas o que eu quis dizer, Moisés, que não fez sentido para mim, é que essa justificativa da igualdade, ela não... Não condiz, porque é conforme. Eu acho que isso aí vai gerar mais despesa. Isso é com certeza, porque está aumentando um pouco quando o cara vai trocar. Se vai ser 50, 100 ou 200 reais, isso também não sabe. Porque depende da classe que tem a tabela do... Porque esses são os caras que mais ganham, né? Então, Mas a despesa seria mínima. Por exemplo, o seu médico com 3 já Não é muito se torna significativo, né? O outro falou técnico já não tanto com 5, ou com 7, que fosse. Aí não teria também o porquê igualar, né? Na verdade, ali o que diz é na troca de classe, né? Dos funcionários de carreira, que é o que querem mexer, né? No momento do cara, em tantos anos, tu troca de classe, vai para A, B, C e D, né? Chega ali nos 15, 19 anos, tu vai para a classe D, que é a última, né? Então ali eles estão tentando equivaler o valor das classes. Porque era diferente também, não sei. E por que era... Mas é que não é nenhuma igual, mas não tem um percentual parelho para todos. Não sei se eles têm algum conhecimento específico para O isso. salário de uma contadora hoje dificilmente era abaixo de R$6.000. Então isso seria para ajudar um pouquinho nesse sentido, vejo, né? Quando troca de classe, né, vai tentar no futuro também equivaler o salário de uma contadora no município de São Martinho. Se nós perdemos uma contadora no município, sabe que é difícil. Mas assim, eu sei que a ideia é essa, tá? Mas essa explicação aí não condiz com o que está no outro. Entendeu? É isso que Iria aumentar, iria equivaler, né? Iria aumentar. Por exemplo, do médico. falar de médico, a doutora Magalhães se aposentar no final do ano. Mesmo porque Podia trabalhar hoje. Essa troca não vai transformar o salário de 4, 6, nem vai dar uma 200 pequena anos. bonificação. Vai dar uma diferença, sei lá, se é 20, 30, 40 ou 100 reais. Seria um estímulo, digamos assim. No fundo, não vai modificar Também, pode ficar baixado. eu acho que já está aprovado, minha. Vão dar se querem daí. Não, isso vai ser. Mas aprovar vira lei. Provavelmente a lei tem que dar uns reajustes. Esse é um estímulo para quem está lá no das contas, Profissionais, o caso aí do você não tem município. clínico geral, né? Etc. Então, não vai ser tamanho o rombo. Para se ensinar, não dá os Pode acontecer. Eu sei que essa área aí é terrível, né? Essa que tu citou aí. Mas deve ter, Contábil, né? para mandar um projeto desses, time deve ter calculado, né? Tá, impacto mínimo. Sim. O orçamento. Então, mas quando vocês analisar, seria para dar uns dinheiro, né? Pequeno reajuste, mas você vai dar 100 reais. Vai dar um impacto. Sim. Cabe a vocês, mas trabalho, explicação. Não, o médico precisa entender um pouquinho Não, também, né? Correto, mas. Isso já pediu aqui na discussão. Quando ela tem o direito ao expediente. É agora. Sim, é conforme
Vai mudando de classe. Declaro. De classe, né? E esse é um pequeno reajuste, né? De repente se torna até um De uma maneira. Um estímulo. meio de se conseguir segurar um médico. Tem essa questão. Fazer ele continuar com a experiência dele no lugar de sempre. Lá para você. Esse é o objetivo do projeto. Sim, pode ser. Não está o problema. Está em votação. Quem for contrário, que se manifesta. Aprovado por unanimidade. Então agora nós passamos para a eleição da mesa diretora. São Valentim do Sul, Herência, 10 de dezembro de 2018. Senhor Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de São Valentim do Sul, ao cumprimentá-lo cordialmente, através do presente, solicito a inscrição da chapa abaixo para concorrer à eleição da mesa diretora desta Câmara de Vereadores para o mandato do ano 2019. Presidente, Jandir Antônio Zemichak, do MDB. Vice-presidente, Roque Zangavalli, do MDB. Secretária, Ivânia Bessi Gaguinho, do PDT. Sendo que apresenta para o momento, atenciosamente, Jandir Antônio Zemichak, vereador do MDB. Vou passar as cédulas. Vai ir para cá. Não vale a pena, né? Eu convido então os vereadores João e José para fazer o escrutínio dos votos. Espero não pegar, vai. Vai lá me dar uma café. Sim. O José Nascimento. Sim. Sim. 2, sim. O Vitor Nascimento. Sim. Sim. 4, sim. Sim. 5, sim. 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 7, Sim. 7, Sim. Sim. Então, declaro Jandir Antônio Zemichak consagrado novo presidente da Câmara de Vereadores a partir de 1º de janeiro de 2019. Então agora eu convido para as explicações pessoais o colega Jorge. Peço permissão para falar sentado, presidente. Saúde do presidente, os colegas vereadores, secretário ali, doutor Luiz, assessor da casa, secretário Asmir, representante do Círculo Quintino, masculino, e a filha da nossa nobre vereadora. Primeiramente, quero parabenizar aí a nova mesa diretora, que tenha êxito em levar adiante os nossos trabalhos na Casa Legislativa. Agradecer a Deus por mais um Natal que se aproxima, mais um final de ano, com muita paz, saúde, alegria e todos os trabalhos que tivemos nesta casa, levando adiante para o bem-estar social. Também desejo aos novos governantes que irão assumir em janeiro, a nível do Estado, a nível federal, que tenham a consciência de fazer bom uso do dinheiro público e reverter para o bem-estar social a todos. Quero também desejar um Feliz Natal, um próspero Ano Novo a toda a família de vocês, a todos os munícipes, e que tenhamos um ano melhor do que esse que termina. Embora encerrando com coisas negativas, com mortes inesperadas, também quero desejar e deixar os meus sentimentos à família Fardo,
o seu Armando, sua Rita e a viúva Adi e seus filhos por este acontecimento inesperado. O professor Arcelino, um homem muito importante em nosso meio, que nos deixou inesperadamente, um professor que empunhou a bandeira da educação, 34 anos, 19 anos como diretor, certamente deixará saudades. E talvez não tínhamos valorizado, não tínhamos dado a atenção específica que ele merecia em vida. Mas ele provou por si próprio no dia final dele o ocorrido. Então ficam os meus sentimentos a esta família enlutada e que Deus ajude a superar essa irreverível perda. Também quero lembrar que o professor Arcelino não foi só ligado à educação, sempre ergueu a bandeira e ergueu muito alto essa bandeira. Também quero lembrar que foi um homem que trabalhou muito para emancipar o nosso município, que ajudou a dar o pontapé inicial desse município. Então a gente se entristece com isso, mas são coisas da vida e haveremos de dar sequência, todo mundo junto, sempre voltados para o bem-estar social. Era isso, senhor presidente. Obrigado. Convido a colega vereadora Ivânia para as explicações pessoais. Quero saudar o senhor presidente, a secretária Dite, os demais colegas, o nosso assessor jurídico, Dr. Luiz, o secretário Tchê, o seu Valmor, a Cândida, que hoje me acompanha aqui. Falar do professor, diretor Arcelino é até difícil, né? O Jorge já falou tudo o que tinha para falar, né? Acho que faço dele minhas palavras, as dele. Termino me emocionando sempre que falo dele, mas assim, deixar realmente nos nossos sentimentos e principalmente agradecer pela pessoa, pela bandeira que ele sempre foi no nosso município. Eu quero agradecer primeiramente a Deus pelo ano que tivemos, depois a vocês colegas. Eu acho que a gente conseguiu trabalhar junto, buscar muita coisa junto, e eu espero que 2019 também seja um ano em que a gente consiga continuar nossas buscas pelos mesmos ideais, né, que é pelo bem do nosso município. Que a gente possa trabalhar unido, deixando as nossas diferenças de lado, porque o resultado final é importante para todos nós. Né? Eu quero desejar a todos os colegas e os demais presentes e seus familiares um Feliz Natal e um próspero 2019. É isso, obrigada. Convido então o vereador Jandir. Permissão para se assentar, para cumprimentar os colegas vereadores, nosso secretário, assessor, Samir, Marcolino, Cândida. Primeiro agradecer ao Roque, assessor de serviço, a Ivana, que nossa secretária, e a todos os colegas que votaram por unanimidade. Vou tentar sim fazer um bom trabalho, da maneira que os dois colegas contigo fizeram. Vou tentar fazer da mesma maneira, sempre de uma maneira de entrar sempre no entendimento entre as partes. Também concordo com tudo que o Jorge falou, e ainda digo mais, na parte de esporte também, criançada, ali a gente ia muito em campeonato junto, e várias vezes ele me acompanhou, a criançada desde 9 anos, enfim, até uns 15 anos, em vários municípios a gente sempre estava junto. Acho que sim, o município perdeu um grande homem, mas principalmente o colégio por ter perdido um líder de 19 anos na diretoria. Ele tem muitos méritos naquele colégio lá e melhorou a vida de muita gente que chegou em rumos que não se deve seguir, e de uma maneira ou de outra, ele, com a sua cautela, ele foi alinhando a vida de muita gente. Então, o município perdeu um grande homem, sim. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Eu posso só ressaltar, agradecer o Jandir pelo convite, dizer que a gente está junto para fazer, para trabalhar em busca melhor. Desculpa a primeira, está sendo muito bom, a Jandir, parabéns. Obrigado. Vereador João. Para sentar no presidente, cumprimentar o presidente,
professora da antiga, colega, Salvador, as Kênia, secretário. Primeiramente, quero fazer uma pequena reclamação aqui da água. Gostaria muito de ter executivo na parte da Secretaria de Agricultura assumisse mais o tema da água. A gente ouve tanta reclamação, acho que todos os colegas ouvem, né? O povo em geral, e é grande o tema da água, então eu gostaria muito que na próxima sessão da agricultura explicasse por que estamos dando tanta água. Eu gostaria que tivesse um número que atendesse a gente depois do horário também, porque a água às vezes falta às 6 da tarde, a hora do banho, a gente volta cansado, suado, não tem nada para tomar banho, só se revolta. É um problema sério, acho que eu ressalto isso há muito tempo aqui e continua, em vez de melhorar, está piorando. Então eu gostaria que o Poder Executivo assumisse o problema da água e conseguisse encontrar uma solução para isso. Acho que existem meios, é só querer fazer isso acontecer. Quero prestar um sentimento também ao Celino, à Filha Pardo, que foi uma grande perda para o município, um líder, né? Não precisa mais falar nada que o Jorge falou, que os colegas falaram. Agradecer ao Moisés pelo trabalho, ao presidente, acho que ótimo, ser o único que conduziu a Câmara Unida, e que o Jandir tenha sucesso, os parabéns a Jandir, a Menotti, a Livânia, que consigam manter essa união, né? Acho que isso é importante para o município. Nós conseguimos trabalhar no nível mais humano, só tem que ganhar o município com isso. Era isso, muito obrigado. E ó, desejar um Feliz Natal, Feliz Ano Novo para todo mundo, todos os municípios. Continue o ano que vem, um ano melhor que esse. Obrigado, presidente. Eu queria deixar então também os sentimentos da família do Marcelino, que com certeza foi uma perda enorme para o município, com bastante vida para frente. Agora talvez eu iria poder viver um pouco mais a vida são coisas da vida, né? Então fica o sentimento e a gente está uma grande pessoa, com certeza. E sempre dirigiu bem no colégio e tipo assim, se a escola funcionou bem, é um exemplo, porque tinha alguém lá na frente que segurava o timão, né? Então nos últimos 19 anos ele foi o diretor e conduziu bem na nossa escola, como os outros também. Eu queria então também agradecer esse ano que a gente passou, que presidia a Câmara. Então a gente conseguiu, eu acho, ter bastante diálogo, chegar a conclusões nem sempre as mesmas, mas isso é democracia. Eu queria agradecer a colaboração de todos durante o ano. Uma experiência nova, tentei fazer o possível, até esse ano tem um ano eleitoral, que às vezes pode dar intrigas, mas eu acho que nós conseguimos, cada um com os seus objetivos, pensando bem do município, fazer a sua parte, né? Então isso é importante, né? É somar para crescer mais. Então agradecer a todos, de uma forma ou de outra, todos, por esse ano que a gente passou aí. Então queria agradecer. Mais uma coisa, na verdade então agora o doutor Luiz ele vai fazer a leitura da ata, que a gente tem que aprovar essa ata para mandar lá por causa do certificado digital que tem que ser feito até o fim do ano. Doutor Luiz, o senhor. Assim que o senhor encerrar a sessão. Encerrar ela depois? Claro. Ninguém encerrar depois dele. Então também eu queria desejar um Feliz Natal e Ano Novo a todos, aos seus familiares e todos os municípios de São Valentim e da região, na verdade, que todos possam ter uma confraternização. E aqui não se tem muita pobreza, mas tem lugares que tem, né? E isso não vem a nós. Então era isso. Não havendo mais nada a ser tratado, invoco a proteção de Deus, dou por encerrado os trabalhos da presente sessão ordinária. Agora sim vamos olhar. Eu leio a ata e a próxima sessão. A próxima sessão, a princípio, segundo informações preliminares do novo presidente, é para ser numa sexta-feira e vai ter uma confraternização que não deu tempo esse ano, questões de datas. E a gente combina no sábado.
Então vou fazer a leitura da ata, se alguém não estiver ouvindo, pode me interromper, não tem problema, que a gente aumenta o tom. Vamos lá, sessão ordinária número 20 de 2018. Aos 20 dias do mês de dezembro de 2018, às 18 horas e 30 minutos, reunidos no auditório da Câmara Municipal, os senhores vereadores Moisés Cavanos, Ivânia S. Gagueno, Edmilson Gustavo Guerra, Lourdes Maria Confere Marcolin, José Zandavalli, Jandir Zeminichak, João Luiz Mezaroba, Rosa Zandavalli e Jorge Luiz Sérgio para a realização da 20ª sessão ordinária de 2018. Havendo o número indicado de presença, o presidente, em nome de Deus, deu por aberta a presente sessão, saudando todos e convidando o vereador Roque para fazer uma oração. Leitura da ata 19 de 2018, a qual foi posta em discussão e votação e foi aprovada por unanimidade. Projeto de lei número 66/2018. Autoriza a contratação temporária de excepcional interesse público, profissionais de cargos não preenchidos e dá outras providências. A matéria foi posta em discussão, sendo apontado pelos vereadores que para alguns cargos não haverá concurso. Encerrada a discussão, a matéria foi posta em votação e foi aprovada por unanimidade. Projeto de lei número 67 de 2018. Autoriza o Executivo Municipal a conceder auxílio financeiro para o Círculo Trentino de São Valentim do Sul e da outras providências. A matéria foi posta em discussão. Encerrada a discussão, a matéria foi posta em votação e foi aprovada por unanimidade. Projeto de lei número 68 de 2018. Autoriza o Executivo Municipal a celebrar convênio com o Hospital de Caridade São Roque e da outras providências. A matéria foi posta em discussão. Encerrada a discussão, a matéria foi posta em votação e foi aprovada por unanimidade. Projeto de lei número 69 de 2018. Autoriza o Executivo Municipal a firmar termo de parceria com o Serviço Social do Comércio, chamamento público e da outras providências. A matéria foi posta em discussão, sendo deferido o pedido de vista de iniciativa do vereador Edmilson Gustavo Guerra. Projeto de lei número... Deixa eu fazer uma colocação. Projeto de lei número 70 de 2018. Autoriza o município a manter auxílio financeiro à empresa Íntima Arte em Confecções, Indústria e Comércio Limitado. A matéria foi posta em discussão. Encerrada a discussão, a matéria foi posta em votação e foi aprovada por unanimidade. Projeto de lei número 71 de 2018. Altera dispositivos da Lei Municipal número 069 de 94 e dá outras providências. A matéria foi posta em discussão. Encerrada a discussão, a matéria foi posta em votação e foi aprovada por unanimidade. Eleição da mesa diretora. Chapa 1, composta por presidente Jandir Zeminichak, do MDB, vice-presidente Roque Zandavalli, do MDB, e secretária Ivânia S. Gagueno, do PDC. Não é PT, né? PDT? É PDT? Não, acho que é PDT. Então, desculpa, pode não. Seguindo o artigo. Oi? Não tem, achei que tivesse. Seguindo, então. O presidente designou os vereadores José Zandavalli, PDT, e João Luiz Mezaroba, PMDB e MDB, sendo eleito por unanimidade de votos a chapa 1. Na sequência, foi declarado empossado pelo atual presidente, o presidente eleito Jandir Zeminichak, devendo assumir a presidência da Câmara Municipal de Vereadores a partir do dia 1º de janeiro de 2019. Explicações pessoais. O vereador Jorge Luiz Sérgio para a mesa nova mesa diretora. Manifesta o desejo de que os novos governantes que tomam posse em janeiro tenham êxito e façam bom uso do dinheiro público. Externou os sentimentos aos familiares do professor Acilino Fábio, falecido recentemente, o qual muito representou para o município em face de sua atuação em favor de todos. Desejo a todos um Feliz Natal e próspero Ano Novo.
A vereadora Ivânia agradece aos demais vereadores pela forma como foram conduzidos os trabalhos no decorrer do ano. Endossa os sentimentos aos familiares do professor Arcelino Faro. Deseja a todos um Feliz Natal e próspero Ano Novo. O vereador Jandir agradece pela sua eleição à presidência, expondo que pretende conduzir os trabalhos da melhor maneira possível. Ressaltou a importância do falecido Arcelino Faro, externando seus sentimentos pela perda de importante cidadão. O vereador João Mazarroba expôs suas preocupações com a falta de abastecimento de água no município, cobrando do Executivo para que a situação se resolva. Endossa os sentimentos aos familiares do professor Arcelino Faro. Deseja a todos um Feliz Natal e próspero Ano Novo. Ao final, o presidente lamenta o falecimento do professor Arcelino. Deseja a todos um Feliz Natal e próspero Ano Novo. Expõe que os trabalhos foram muito bem realizados durante o ano, desejando boa sorte ao próximo presidente e boas festas a todos os presentes. Era isso? Está em discussão está em votação. Quem for contrário, que seja unanimidade. Aprovada por unanimidade. Tem que estar um pouquinho para imprimir o serviço. Então, vamos imprimir. Deu para ouvir hoje? Hoje deu. Pronto, eu me dizia antes, eu estava mais alto. Fiquei com problema assim, mas isso eu que estou com Não, problema de não ouvir. fala, né?